Então, muito boa tarde a todos. É um prazer estarmos aqui. Está um dia tão bonito, com tanto anúncio de tempestade, de tudo. Olha, está um dia maravilhoso. É com muita alegria que hoje temos aqui um querido amigo, e vou só dizer que é um querido amigo, pronto, que nos vem aqui fazer uma exposição de um tema que traz aqui muita água no bico. Este tema. Eu tive muito cuidado a anunciar para não dizer que no dia tal era o fim do mundo. Tive que pôr que era uma tertúlia espírita, entre aspas, o fim do mundo, que era para não haver aí o pânico geral. Portanto, e para não estou a acertar. Imagina, e para não dizerem que os espíritas anunciaram que o fim do mundo era hoje. Portanto, tive cuidado nessa parte. Brincando, porque a vida é assim, temos que levar a brincar, que é para tudo ser mais suave. Vamos simplesmente... já estás aí. Vamos simplesmente, então, anunciar este querido amigo, que eu vou já dizer, que é o Paulo Mourinha, que vem de muito longe para nos presentear com a sua presença e com o seu conhecimento, preenchendo-nos aqui, enriquecendo-nos intimamente mais um pouco. Bem-ajas, Paulo, seja muito bem-vindo. E hoje vem especialmente bem acompanhado. Venho. Trouxeste o Santi. Muito bem. Então, como habitualmente na Casa Espírita, e nós somos uma família, não é? Como habitualmente na Casa Espírita, nós fazemos uma prece, não por ser um ritual, mas porque no dia-a-dia, enquanto caminhamos pela vida física, muitas vezes esquecemos de nos elevar à espiritualidade a quem nós estamos sempre a pedir ajuda. Quando tudo corre mal, quando necessitamos, quando queremos o bem de alguém, ou até quando agradecemos, nós dirigimos a eles, mas poucas vezes abrimos campo, abrimos espaço para isso. Então, para nos voltarmos a habituar e para que também cumprimentamos todos os mentores espirituais do nosso Templo de Jesus, que aqui se encontram, os nossos guias e todos aqueles que do lado espiritual da vida, tal como nós, também vieram para passar um bom momento de sábado, enriquecendo-se intimamente. Vamos então abrir aqui um campo de alma e coração. Quem se sentir à vontade pode cerrar os olhos e vamos mentalizar a figura doce e meiga do Mestre Jesus. É uma alegria sabermos-te vivo, presente nas nossas vidas e não somente há 2000 anos, quando aqui estiveste encarnado e que nos deixaste a tua bela doutrina. Agora, continuando com estes ensinamentos a partir do Espiritismo, como nós aqui presentes hoje, e como em tantas outras casas de luz, de outras ideologias, agradecemos-te, Mestre, por continuares a ser, por nós e para nós, uma luz no nosso caminho. Pedimos-te em especial ao dia de hoje e até pelo tema que vai ser aqui apresentado pelo nosso amigo, que envolvas toda a psicosfera planetária, todo o planeta Terra, no teu imenso amor protetor, orientador, intuindo todos aqueles que têm peso, que têm como interferir para bem ou para mal. E neste caso pedimos-te que interfiras, auxiliando, intuindo, para o bem do planeta, para que haja paz no coração da humanidade, para que haja paz nas nações, para que haja paz em cada lar. E como sabemos, a partir daí, certamente, conseguiremos então passar para um mundo de regeneração. Que as tuas bênçãos de luz se sedimentem em nós e que no percorrer da nossa caminhada terrena consigamos a cada dia lembrarmos-nos que estás por nós e conosco, bastando simplesmente nós elevarmos-nos e chamarmos-te. Muito obrigada. E é assim que vou pedir aqui ao meu querido amigo Paulo que tenhas aqui então o dom da palavra, o dom da tertúlia connosco
e que partilhes aqui estes conhecimentos todos. Bem-ajas, Paulo. Muito obrigada a nós por teres aceito o nosso convite. Que agradeço. É um gosto, é um prazer. E obrigado a todos pela paciência. Eu costumo dizer isto no final, mas começo já por dizer, hoje vou duplicar este agradecimento. Estou um bocadinho preso aqui. Eu normalmente estou sempre a andar, eu sou da escola peripatética, uns dias sou peri, outros dias sou patético e alguns dias sou peripatético. Portanto, eu gosto de andar, gosto de pensar enquanto ando. Mas tentarei estar aqui o mais adstrito à câmara possível, se entretanto ficar fora do enquadramento, pelo menos ouçam a voz e já não se perde tudo. Muito bem. Portanto, o tema de hoje é realmente o fim do mundo. E o fim do mundo é um tema que, à partida, parece ser comum a praticamente todas as filosofias e escolas do pensamento humano. Já se falou no fim do mundo centenas de vezes, milhares de vezes, tantos enquanto os seres humanos são capazes de estabelecer uma linguagem e passarem a cultura oral de uns para os outros, criando às vezes formas cabalísticas para encontrarem determinadas datas que, ao fim e ao cabo, vêm determinar um determinado período em que tudo cessa, tudo acaba, tudo desaparece. Deixamos de ver a realidade como ela é até então e passamos a viver numa outra. É isto que significa basicamente o fim do mundo. Outros levam de uma forma mais literal e acreditam que, sem dúvida, o mundo irá desintegrar-se, ser absorvido pelo Sol, ser destruído a partir do seu interior, seja de que forma isso for, e que isso representaria o fim do mundo. Nós encontramos nos profetas de diversas escolas do pensamento mais próximas, encontramos entre os mormons, encontramos entre os adventistas do sétimo dia, encontramos dentro da Igreja Católica, encontramos nos luteranos, nos calvinistas, datas para o fim do mundo. Já passaram por 1812, 1820, 2012, 1840. Kardec chega a falar disso na Revista Espírita, que haveria também algumas datas que, entretanto, à data dessa mesma publicação já teriam sido vinculadas 2 ou 3 vezes, e falava-se novamente em 1906, com o aparecimento então de um anticristo que teria efetivamente a sua grande proposta aceite a partir de 1912, 1913, 1914. Primeira Guerra Mundial, talvez, dirão alguns, Kaisers, talvez, dirão outros, figuras czarinas que vinham do leste europeu, dirão ainda outros. Seja como for, o mundo, enquanto entidade global, não desapareceu. Pelo menos, a não ser que eu esteja a viver uma ilusão, mas penso que estamos todos aqui ainda, dentro do mundo das formas, a falarmos uns com os outros. Mas poderemos completamente descaracterizar, colocar de lado esta ideia de que existe o fim do mundo, que efetivamente a realidade muda em determinadas datas? Na minha ótica, não. Na minha ótica, isso é real, porque quem acordou em 1755 e foi dar uma volta por Lisboa sem se aperceber que iria ter um terremoto e levar com um tsunami em cima, provavelmente não o teria projetado no seu dia. Se calhar não lhe dava muito jeito, tinha planeado um jantar, iria comprar um terreno, iria falar com os amigos, iria dar um beijo na namorada, fosse o que fosse. E nesse dia, o mundo acabou para essas pessoas. Assim como o mundo acaba frequentemente. Todos os dias o mundo acaba para alguém. Nem é preciso que hajam mortes. É preciso apenas que haja uma realidade que se transforme. Portanto, se existe um fim do mundo global, absoluto, os cientistas dizem que ainda levarão algumas centenas de milhões de anos, pelo menos tendo em conta os níveis de arrefecimento do Sol, pelas alterações efetivas que poderão acontecer em termos siderais. No entanto, nós estamos a viver uma fase que, muito embora não tenha sido colada como data em nada que até agora se tenha visto, provavelmente nós estamos numa das fases em que poderíamos acreditar que o fim do mundo estaria mais próximo. Pelo menos o fim do mundo de muitos de nós que aqui estamos. Reparem no seguinte. Estamos no meio de uma coligação de interesses que levam a diversos conflitos mundiais em determinadas áreas do globo com fins muito específicos. Nós vemos novamente formarem-se eixos, vemos normalmente formarem-se blocos, como lembramos que no passado tão mau efeito teve para o mundo. Nós encontramos novas ordens mundiais. Nós vemos os interesses materiais sobreporem-se grandemente aos interesses das populações. Nós vemos crianças a serem assassinadas todos os dias. Não é novidade do mundo, é verdade. Creio que a história do mundo moderno não poderá ser contado
com um único dia de paz, porque em determinada zona do globo sempre houve um conflito, sempre houve uma agressão. E nós, quando falamos dos últimos séculos, nós não falamos de paz, nós falamos de armistício. Ou seja, a pausa entre combates, a pausa entre guerras. Portanto, nós temos estado sempre colados a esta ideia de agressividade, de incompatibilidade do ser humano lidar com outro ser humano porque usa cores diferentes, porque tem um pensamento diferente, porque vê a vida de uma forma diferente ou porque precisa tanto de água como ele. Esta também é a razão de muitos conflitos e cada vez será maior. Às vezes assumimos que determinados conflitos são por ideias religiosas ou essencialmente por fanatismo religioso, mas muitas delas têm a ver com água. A faixa de Gaza tem muito a ver com isso. A faixa de Gaza não tem apenas a ver com de um lado haverem palestinos e do outro lado haverem israelitas. Tem a ver também com as nascentes, com os locais onde passa a água, onde efetivamente se pode sobreviver, numa das regiões mais áridas do planeta. Portanto, quando nós falamos nesta fase que estamos a viver, nós estamos a falar da potencialidade de um conflito global enorme, por diversas razões. Principalmente porque cada vez mais os meios são escassos. Não queremos morrer de frio no inverno, não queremos deixar de avançarmos em termos geográficos de uma zona para outra, precisamos de combustíveis, precisamos cada vez mais de aproveitarmos a água que temos destruído em grande modo ao longo dos últimos séculos. Nós precisamos, obviamente, de alimentos, nós precisamos de uma série de coisas. E cada vez mais essas posições estão extremadas e cada vez mais as nações mais fortes tentarão subjugar as mais fracas para se poder aproveitar naturalmente daquilo que são as suas matérias-primas. Não é novidade, mas está-se a acentuar. Recentemente ouvimos falar de um corpo sideral que, teoricamente, será o que maior risco o planeta tem de entrar em colapso precisamente pelo embate com esse mesmo corpo sideral, que não é gigante, não será um evento a nível de extinção como foi há uns milhares de anos ou uns milhões de anos atrás, mas o suficiente para afetar uma grande área do globo. Temos nos últimos tempos experimentado umas massagens vibratórias que alguns têm chamado de pequenos abalos sísmicos, não é? Que às vezes ainda dá para dizermos um ao outro, olha, parece que é um tremor de terra, não é? Assim, en passant, com uma tranquilidade muito grande. Muito embora dentro do coletivo global, principalmente do povo português, por aquilo que está a passar neste momento, e de nos terem sido ditos, vezes, pós vezes, de que efetivamente o período esperado para um novo grande sismo em Portugal já terá passado, portanto, a qualquer momento ele poderá acontecer. Portanto, nós estamos a viver com algum medo. É curioso, eu faço muita análise das plataformas sociais, das redes sociais, e há uma coisa que eu vejo praticamente todos os dias. Praticamente todos os dias eu vejo pessoas a colocar frases, a enaltecer a sua própria postura perante a vida, estou mais forte do que nunca, eu sou maior, normalmente acompanhados de fotos muito bonitas. O texto às vezes é só para enfeitar, mas são textos às vezes que passam através da foto, mas que de alguma forma consubstanciam uma vitalidade interior, uma autoanálise, um automarketing. Nestas alturas, quando estas coisas acontecem, essas imagens não aparecem. E nós sabemos que estamos a tornar uma nação assustada e algo soft quando encontramos pessoas a marcarem-se como salvas após um tremor de terra que durou 20 segundos e que atingiu no máximo dos máximos 4.7. No Seixal assustou. Houve muita gente que estava lá, alguma minha amiga, que se assustou um bocadinho. Mas, por exemplo, eu estava em Oeiras, aquilo tremeu um bocadinho. Pronto. Não acredito que nenhuma vaca tenha transformado leite em iogurte, mas, de qualquer das formas, é um precursor para alguns sustos que as pessoas estão a apanhar, principalmente quando esse medo é um medo geracional. É um medo que está connosco. É algo que vai passando. Está no nosso subconsciente coletivo. Portanto, com tudo isto, há, naturalmente, neuroses a acentuarem-se. Há pessoas com medos, cada vez com mais medos, cada vez com mais fobias, cada vez com mais inquietações. Algumas delas não podemos dizer que é uma fobia específica, porque há razões para isso. Nós estamos a viver tempos perigosos, não há que negar. Eu trago ali o meu artista atrás e todos os dias penso, efetivamente, que mundo é que ele vai encontrar, não é? E preocupa-me principalmente porque nós não estamos muito ralados com isso. Nós estamos ralados com outras coisas. Nós estamos ralados com modos de produtividade, nós estamos ralados se a pessoa A, dentro do hemiciclo, no Parlamento, disse isto ou disse aquilo outro, ou o outro, que entretanto o outro disse aquilo outro e o outro disse a outra ainda.
Nós estamos muito preocupados com tudo isso. Nós estamos muito preocupados com o fé diver. Nós estamos muito preocupados com aquilo que é a espuma dos dias. Mas as coisas que são efetivamente basilares, aquelas que efetivamente são estruturais, nós temos muito pouco acerca disso. E quando eu penso nisso, penso que nós também nos treinamos ao longo da nossa vida para vivermos quase que num regime de abstracionismo. Eu vou-vos confessar uma coisa, que aliás eu confesso com muita facilidade, quem me conhece sabe que nestas coisas eu sou muito, muito, muito aberto. Eu quando aqui cheguei não fazia exatamente ideia do que é que eu ia falar. É uma coisa que me acontece muitas vezes. Eu falo num tema, penso em uma ou duas coisas e depois vejo para onde é que o trajeto vai. E o trajeto neste momento está-me a indicar precisamente para uma coisa que eu acho muito importante e que já tenho pensado muito acerca dela. Vou só molhar a palavra, peço desculpa. Que é o abstracionismo que nós nos vetamos ao longo de praticamente toda a vida. E que abstracionismo é este? Nós passamos a nossa vida toda a tentar não olhar para determinadas coisas que são absolutamente essenciais. Nós não podemos passar a vida toda a imaginarmos que a qualquer momento podemos morrer, não é? Se pensássemos nisso, provavelmente não faríamos nada. Estaríamos constantemente assustados. Porque, como diz o filme, há mais de 1000 maneiras de morrer. Muitas, muitas, mas muitas mais. Recentemente percebemos que apenas pelo contacto com outros seres vivos, com outros seres humanos aos quais nós nos entregávamos, nós podíamos morrer. Falávamos de vírus, falávamos de bactérias, falávamos de uma série de coisas. Assim como levar com um míssil intercontinental na cabeça também não dá saúde a ninguém. Portanto, também é outra maneira de se morrer também. Mas nós, ao pensarmos nestas coisas e ao focarmos muito nestas coisas, nós acabamos por ter dificuldades em viver. E então arranjamos 1001 maneiras de nos abstrairmos. Seja através dos espetáculos, seja através do desporto. Eu fui desportista toda a minha vida, continuo a ser desportista. Felizmente, com o meu filho também, eu adoro desporto. Mas o desporto não é o essencial da vida. E nós no Covid percebemos isso, não é? O desporto faz parte da vida, da saúde. Aquilo que se passou a chamar de desporto profissional, que na realidade transformou um desporto em jogo, não é essencial para a vida. Okay? Pode dar dinheiro a muita gente, pode despoltar economias, mas se tudo parasse, não era isto que nos iria salvar a vida ou que nos iria levar ao caixão. Há outras coisas muito mais importantes. No entanto, os telejornais começam muitas vezes com notícias sobre equipa A ganhou a equipa B, etc, etc, etc. Isto faz parte do abstracionismo. Isto é uma forma de nós também passarmos pela vida tentando não pensar ao máximo sobre aquilo que realmente é complicado. Quem de nós acorda pela manhã e imagina que está num sítio que gira a uma velocidade assustadora e caminha inexoravelmente num trajeto no espaço, a pairar no espaço, e que não tem travões, e que nós nada podemos fazer para o travar, e que se alguma coisa vier na nossa direção, nós fazemos bola relativamente a isso. Podemos tentar atirar mísseis nucleares para desviar os corpos celestes da nossa trajetória. Mas nem todo o arsenal bélico deste planeta é capaz de afastar um corpo sideral que seja verdadeiramente grande. Nós não temos tecnologia para isso. Portanto, se encontrarmos um objeto que não consigamos evitar, fomos todos. E o que é que nós podemos fazer acerca disso? Nada. Nós não pensamos nisso. Às vezes dizemos quando saímos do avião ou quando saímos de um barco, tão bom pôr os pés em terra firme. Terra firme? Nós estamos a vaguear no universo. Não há cima nem abaixo. E uma velocidade assustadora. Portanto, esta é a nossa realidade. Mas se nós pensarmos nisto muitas vezes, se calhar começamos a entrar em alienação. Se calhar começamos a entrar em medo. Portanto, estamos-nos a abstrair. O problema é quando nós nos abstraímos a toda hora e a todo instante de todas as coisas. E então, podemos chegar a determinada altura em que já estamos demasiado comodistas com a própria vida para pensarmos em alterar seja o que for. Começamos nas grandes coisas e acabamos nas pequenas. E então, se não podemos fazer nada, o que estamos a fazer? Todos os caminhos são equivalentes. Não vale a pena fazer o bem? É indiferente fazer o mal? Já estou a fugir muito da câmara, não é? Eu estava a salvar as pessoas terem que olhar para mim, mas pronto, de qualquer das formas. E ao pensarmos desta forma, pensarmos na aleatoriedade da vida, que não existe nada que valha a pena, que nos norteie, nós esquecemos do ponto fundamental da nossa vida. É que efetivamente existe uma inteligência por trás de tudo isto. Há uma força motriz.
Há algo que equilibra o universo. Sem ele seria o caos. E às vezes acreditamos nele, outras vezes não acreditamos. Faz parte da vida. Eu, a determinada altura da minha vida, eu já quis colocar Deus de lado. Eu queria pensar nele. Fez-me coisas horríveis. Eu chamei coisas a Deus inacreditáveis. Eu disse coisas a Deus que nenhum filho deve dizer a um pai. No entanto, a única coisa que um pai não tolera no meio de toda esta situação é nós o ignorarmos. É dizermos, já não quero nada contigo. Isso é que provavelmente seria o mais difícil. Pelo menos para um pai terreno. Mas nós não conseguimos ofender Deus nem que tentássemos. Porque como é que aquilo que é ainda um projeto pode ofender o que é absoluto? Portanto, como é que alguém que transita ainda na ignorância pode ofender aquele que nos conhece melhor do que nós mesmos? Deus não nos perdoa nada, porque Ele nunca se sentiu ofendido. Quando nós pedimos constantemente Deus perdoa-me, nós muitas vezes estamos a falar com o nosso subconsciente, nós estamos a pedir-nos e a nós próprios para nos perdoarmos. Porque Deus não nos precisa perdoar nada, Ele conhece-nos intimamente. Ele nunca se sentiu ofendido, só perdoa quem se sente ofendido. Quem sou eu, migalhazinha do universo, para ofender Deus? Portanto, nessa altura, eu quis colocar Deus de lado. Não consegui. Não durou para aí 1 hora. Porque todo o universo passou a deixar de fazer sentido. A aleatoriedade é tão grande quando nós deixamos de colocar essas coisas. Não estou a dizer que seja para todas as pessoas. Uma das melhores pessoas que eu conheço na minha vida, que largamente é um ser humano muito mais evoluído do que eu, que é um amigo que eu conheço há mais de 40 anos, é agnóstico. Portanto, ele não acredita e faz as coisas sempre da melhor maneira possível. De uma maneira que eu não sou capaz de fazer, mas nem de perto nem de longe. E quando ele me diz, Paulo, mas eu não consigo acreditar. E eu digo, tudo bem, mas o que tu fazes é em nome do amor. Tu acreditas no amor? Ele diz, acredito no amor. Eu acredito, está tudo bem, porque é a mesma coisa. Simplesmente tu chamas-lhe amor. Tu entendes como uma força que nutre do coração de todos nós e assume uma posição essencial nas nossas vidas. Eu também. Simplesmente eu circunscrevo-a de uma forma diferente do que tu. Mas é exatamente a mesma coisa. Chamas-lhe amor, eu chamo-lhe Deus. E basicamente, esse amor, essa bondade, essa capacidade que ele tem de fazer as coisas, e que me serviu de inspiração depois, para, na minha vida também passar a fazer as coisas às vezes, se calhar de uma forma diferente, é fazer as coisas corretas quando ninguém está a olhar para nós. Essa é uma boa definição de fazer bem, não é? É fazer a coisa correta quando ninguém está a olhar para nós. Porque quando estão a olhar para nós até podemos fazer uma grande figura. Há pessoas que vêm falar do bem, vêm falar de Deus e vêm falar de amor, e até a voz fica mais doce. Dulcificam, parecem anjos, parecem querubins, mas depois no dia-a-dia não são assim. No dia-a-dia agem de uma forma totalmente diferente tudo isso. Eu acho que é preferível, pelo menos é a minha opinião pessoal, às vezes sermos um bocadinho esquisitos. Às vezes sermos até reconhecidos, às vezes como um bocadinho irredutíveis. Ser um enfant terrível, mas sermos aquilo que somos. Porque assim as pessoas sabem o que é que vão de esperar em nós e o que é que vão de contar connosco. E se nós estamos a falar aqui do que é essencial fazer nas nossas vidas, se o fim do mundo chegar hoje, chegar amanhã, ou chegar depois da manhã, é essencialmente nós fazermos o trabalho de sermos nós mesmos, a melhor versão de nós mesmos e ajudarmos os outros também a encontrar a melhor versão de si mesmos. E isso não se faz com mentira, isso não se faz com abstracionismo. Isso faz com uma visão clara, antes de mais nada, sobre quem nós somos. Gandhi chamava muitas vezes a atenção para isso. É melhor ser agressivo, se somos agressivos, do que deixarmos de ser agressivos apenas pela nossa incapacidade, pela nossa falta de poder. Aquele que é agressivo e só não o é porque lhe falta o poder, e se finge ser pacífico, está ainda mais distante do caminho do que aquele que é agressivo e continua a ser agressivo. É todo um caminho que ele tem que fazer. E às vezes, não caminharmos na direção errada, andar para trás é dar um passo à frente. Ficou confuso? Ok. Por vezes, nós julgamos ser possuidores da posse que nos possui. Também é confuso? Talvez também seja, por vezes, um bocadinho. Portanto, quanto mais nós achamos que as coisas são nossas, quanto mais nós nos apertamos a elas, e quanto mais achamos que realmente é importante é o que as outras pessoas pensam de nós, é a visão que elas têm de nós, nós vamos nos afastando de nós próprios. Se aquilo que os outros pensam de nós e aquilo que nós pensamos for convergente, alguma coisa está feita, não é? Mesmo que ainda não esteja feito quase nada, mesmo que as outras pessoas digam, Paulo, tu és uma besta.
Eu sei que sou uma besta. Pronto. Já há qualquer coisa. Mas se as outras pessoas disserem, Paulo, tu és uma besta, em comum, e eu disser, não, eu sou um anjo, alguma coisa está por fazer. Porque eu posso olhar para as pessoas aqui à minha frente e dizer, tu é que és, 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 tu é que és. E tu a ver nódoas nos fatos de toda a gente. E não parei para pensar que tenho uma coisa a tapar-me o olho, tenho aqui uma pestaninha ou qualquer coisa, e sou eu que estou a ver através deste caleidoscópio, sou eu que estou a ver as coisas através desta lente. Não é? Portanto, isto é o que me prevalece no final. Há uma história engraçada que é contada dentro do confucionismo. É do confucionismo, exatamente. Depois vou-vos contar uma do taoísmo só para vos mostrar que eu sei muitas coisas acerca de muitas coisas. Só para vocês dizerem, não ouvi mais nada do que aquele rapaz disse. Mas estas duas histórias... E então conta-se que estão 3 homens a jogar Mahjong, um jogo muito famoso na China e que cá também se joga. E de repente vem um quarto a correr e diz, está declarado, é o fim do mundo. O fim do mundo vai acontecer dentro de meia hora. Um deles levanta-se e diz, então vou já para casa, vou estar com a minha família, vou-me abraçar a todos, vou-me despedir, vou-lhes dizer aquilo que eu nunca lhes tinha dito. O outro diz, olha, então vou sair daqui e vou jogar a sério, vou para o casino, vou para o pé das miúdas que eu gosto, vou jogar e vou beber até que o fim do mundo acabe. E o outro fica lá sentado. Perdão. E o quarto pergunta-lhe, então e tu? Eu vou acabar o jogo. Aquele homem estava na fabulosa, perfeita situação de estar a fazer naquele momento da vida aquilo que ele queria fazer. Então não tinha que ir para lá nenhum. Isto é invejável. Porque se efetivamente a morte nos vier buscar daqui a pouco, o facto de estarmos a fazer exatamente aquilo que nós queremos fazer, aquilo que faz sentido para nós, é uma bênção. Mas primeiro temos que descobrir. Não é? E quantos de nós andamos à vida à procura de exatamente aquilo que nós queremos fazer? Aquilo que é importante para nós. Não aquilo que os outros acham que é importante para nós. Aquilo que nós devemos ser. Às vezes falamos no coletivo majestático, às vezes falamos das pessoas como se fossem todas iguais. Acho curiosíssimo quando às vezes um chefe de Estado diz os portugueses querem isto. Mas sabe lá ele o que é que eu quero? Ele sabe o que, se calhar, o que os amigos dele, os conselheiros de Estado e os ministros querem. Ou que a classe política quer. Mas o que é que ele faz ideia do que é que eu quero? Como é que ele pode falar em meu nome? Como se agora alguém dissesse todos os polos querem isto. Podia ser uma coisa bonita, não é? Há muitos polos que eu conheço que não fazem a mínima ideia daquilo que eu pretendo. E têm ideias completamente diferentes. Às vezes também falamos nos espíritas desta maneira. Mas os espíritas são assim, assado. Não. Nós sabemos uma proposta que nos foi colocada relativamente ao que seria ser espírita, não é? Que é o tal cavalheiro ou dama que, efetivamente, tenta contrariar as suas más tendências e tenta todos os dias ser um bocadinho melhor do que foi anteriormente. Isto é uma proposta. Mas é uma proposta abstrata em si mesma, porque também, convenhamos, há diversidade de carismas e cada um de nós faz as coisas de uma determinada maneira. Agora, se eu disser o verdadeiro espírita, é assim. O verdadeiro espírita. Mas onde é que está? Eu trago a verdade no bolso? Não, espera lá. Trago as chaves do carro no bolso. Não cabe aqui a verdade. Okay? É como eu e o meu ego. Eu vou num elevador e o meu ego vai noutro. Não cabemos os dois no mesmo elevador. Eu também não consigo trazer a verdade no bolso. Portanto, esta história das brigadas dos bons costumes, dizer o que é que nós somos e deixamos de ser, é uma coisa assustadora. É uma coisa assustadora. Eu vou-vos fazer mais um... Independentemente de quem me possa estar a assistir aqui, porque aqui estou a falar em família, não sei quem é que me está a assistir daquele lado, mas eu sou maluco o suficiente para dizer aquilo que me vai na cabeça e aquilo que me vai na alma. E é por isso também que, como eu tinha dito à Paula, como tinha dito também à Conceição, eu já não dou palestras. Aliás, já não dou palestras há muito tempo. Para alguns amigos eu tenho umas conversas. Para alguns amigos eu falo um bocadinho. Cada vez menos. Mas vou falando. Mas eu não dou palestras precisamente porque dar palestras em determinadas perspectivas é balizar as nossas palavras pelas palavras dos outros. É dizermos exatamente a mesma coisa que os outros dizem, que os outros pensam. E quem está à margem disso está obsidiado. Que é a palavra que os espíritas inventaram, entre aspas, não inventaram, mas para esta questão em particular, inventaram
para segmentar, para, de alguma forma, circunscrever aqueles que dizem coisas diferentes dos outros. Porque nós sabemos que a obsessão é uma realidade. Está no livro dos médiuns, está no livro dos espíritos. Nós sabemos da influência de um espírito relativamente a outro e, às vezes, o seu próprio espírito relativamente a si mesmo também. A auto-obsessão que é a mais perigosa delas todas. De longe. E também existe a obsessão dos encarnados para os desencarnados. Coitadinhos dos desencarnados, muitas vezes. Que têm mamar com alguns encarnados que Deus me livre. Não é? Portanto, existem vários tipos de obsessão. Mas também existe a obsessão que dá jeito. Quer dizermos que determinado indivíduo ou determinada pessoa, por estar a ter um pensamento ou ter uma ideia diferente daquilo que habitualmente nós achamos e balizamos como aceitável, já não está bem. E então também temos que arranjar uma história para contar a história dessa pessoa. Não interessa onde a encontramos. Mas nós vamos colocá-la aqui. Eu vou partilhar convosco uma história que contei na Federação Espírita Portuguesa há uns tempos atrás. E pronto, lá está. Eu sou um bocadinho doido, mas não posso deixar de o fazer. Eu fui casado, não é? Tal, e o Santiago não me deixa mentir, não é, Fiato? E para o dia do meu casamento, alguns espíritas foram convidados para lá estar também. E algumas pessoas conheciam muito bem a minha ex-mulher, e continuam a conhecer, e sabem que nem a Alexandra, nem eu, nesta encarnação, de uma vez fomos católicos. Não haveria nada de mal nisso. Nada. Ou na outra sei que fui, muitas vezes. Vejo-me debate muitas vezes. Mas nesta nunca fui. A Alexandra também não. Nós casamos num sítio em Constância, numa quinta, que tem, efetivamente, uma capela lindíssima. Mas quem nos casou foi uma mulher. Porque nós casámos pelo civil. Dentro dessa capela. Mas houve pessoas que disseram que eu me tinha casado pela igreja. Eu e a Alexandra tínhamos casado pela igreja. Isso era horrível. É uma coisa terrível. O espírita não faz isso. E eu disse, vim a dizer mais à frente, é curioso que estavam lá outras pessoas e ninguém viu que eu tinha efetivamente casado e tinha sido uma senhora a fazer a cerimónia. Não sabia que a Igreja Católica estava tão avançada que já tinham efetivamente senhoras a celebrar casamentos. Mas também vos diria de uma forma muito clara, se a Alexandra fosse católica, se a Alexandra fizesse questão de casar pela Igreja, tinha problema nenhum em casar pela Igreja. Não me tornava menos espírita, não me tornava menos sincero, não me tornava menos aberto do que sou. Não foi. E houve quem quisesse que eu fosse, para mais uma vez, traçar, efetivamente, um quadro relativamente a determinada pessoa, neste caso eu. Mas não fui. Mas iria com todo o gosto. Porque isso não tem nada a ver. O que me maculava, enquanto pessoa que se diz adepta do espiritismo, era passar a vida a falar mal de outras pessoas, a classificar outras pessoas, a colocá-las de uma forma que, efetivamente, me daria muito jeito, dizê-lo, para que a sua visão fosse menos importante que a minha. Às vezes nós trazemos um alvo às costas. E às vezes, para fugirmos esse alvo, ficamos mais escondidos, mais calmos, mais tranquilos. Vou-vos contar uma história de outra pessoa muito mais importante do que eu, léguas. Hermínio Correia de Miranda. Hermínio Correia de Miranda, no seu livro Diversidade de Carismas, número 2, portanto, no segundo livro de Diversidade de Carismas, conta um caso que aconteceu com ele. Ele foi chamado a dar uma palestra no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E ele deu a sua palestra, portanto, dentro de um determinado congresso. Toda a gente adorou, toda a gente veio falar com ele. Quem teve a oportunidade de ouvir o Hermínio, felizmente eu também tive, era efetivamente uma pessoa que valia a pena ouvir. E chegava a horas, normalmente chegava a horas às palestras. Portanto, também era uma pessoa rigorosa nesse aspecto. E houve uma pessoa que veio cumprimentá-lo, dar-lhe os parabéns. E ele diz que na altura sentiu como se fosse um soco psíquico em cima do fígado. Que ele até abalou. E ele ficou muito tocado com aquilo. Há pessoas que são mais sensitivas do que outras. Há pessoas que sentem influência espiritual mais do que outras. E ele foi perguntar quem aquela pessoa era. E quem era aquela pessoa? Era o orador que devia estar ali a falar naquele momento. E que foi afastado pela organização do Congresso, por determinadas razões que só eles cabem, e foi substituído pelo Hermínio. Portanto, aquele foi muito bom, foi uma agressão. Uma agressão que às vezes fazemos uns aos outros. Ai, eu gosto tanto de si. É tão maravilhoso.
Lá está o não sermos o que na realidade somos. Se efetivamente aquele cavalheiro tivesse chegado ao pé dele e tivesse dito, olha, até gostei de ouvir, mas estou chateado porque o espaço de fala que o senhor teve era meu. E eu não fiquei nada contente com isso. Tenho quase a certeza que o Hermínio não se teria sentido tão mal. Poderia ter sentido um impacto de alguém que não estava efetivamente a sentir-se tão bem quanto isso, mas haveria sinceridade naquilo que foi passado. Não o recalcamento e uma agressão velada, transmutada numa gentileza, numa cordialidade. Isto é importante. Pode não parecer, mas isto é importante. Porque se efetivamente algum dia formos aqueles indivíduos que lutam todos os dias para dominar as suas más tendências e que efetivamente querem ser pessoas melhores, a primeira coisa que temos de fazer é tirar estes subterfícios, não é? Temos que tirar estas camadas em excesso que nos levam às vezes a tentar ser o que não somos. Anjos, seráficos, detentores da verdade, sacerdotes da moral e dos bons costumes. Quando efetivamente estamos tão longe de entender a riqueza humana, o entendimento humano, porque é que esta doutrina efetivamente cria livres pensadores? Porque se amanhã aquilo que eu aqui disser não for bem visto, não fizer sentido, haverá alguém com tão boas intenções quanto eu que dirá, ok, mas não faz sentido. Estamos bem, estamos a evoluir. Mas para eu dizer que aquela pessoa que disse isto não faz sentido, eu tiver que dizer que ele anda a vender droga nos cantos, ou que é uma má pessoa, ou que isto, ou que aquilo outro, então aí não há evolução. Porque aí é uma tentativa apenas de um ego se tornar mais forte do que o outro. Ok? Eu disse-vos que tinha... Que horas são? 16h45. Posso ir até que horas? Podes ir até às 5 e qualquer coisa. Tá bem. Estava à minha frente, eu não vi. Eu poder posso, o Santiago é que me ia matar a seguir. Se eu demorasse mais tempo do que isso, que eu... Santi, ainda não te vi de volta da Xbox, nem nada disso. Estás interessado? Fala. Encontraste valor no pai a falar, é? Já sei. Como eu te estive a ver a jogar basquete, tu agora ouves o pai. Acho que é um bom acordo, meu amor. Obrigado, querido. Obrigado. Portanto, há uma história no taoísmo que diz muito acerca das causalidades, da forma como nós às vezes vamos somando as coisas umas às outras, na expectativa de encontrarmos aquilo que é o certo, o que é o errado. Eu estou contando-vos esta história que num determinado dia, com uma grande trovoada, com relâmpagos, uma cavalariça rebentou com a força da intempérie e os cavalos soltaram-se todos. E o vizinho veio falar com o dono das cavalariças e disse-lhe assim: perdão, que grande azar. Os cavalos foram todos. E o dono da cavalariça disse: azar ou sorte, não sai. Veremos. E sai com os seus trabalhadores e entra no bosque e quando volta, além dos cavalos, trazia mais 20, que entretanto andavam para lá soltos, mostrou-se, fechou outra vez a cerca. O vizinho, que grande sorte, hein? Agora tem mais cavalos do que tinha antes. Sorte ou azar, não sei. Veremos. Logo a seguir, o filho dele vai cavalgar, vai tentar quebrar um dos cavalos novos, cai e parte a perna. O que é que vai dizer o vizinho? Logo a seguir começa a guerra. E o filho, por efetivamente ter a perna partida, não é incorporado. E mais uma vez a conversa. Esta história não tem fim. Porque isto é o taoísmo. Não é? Isto é a forma de entendermos o relativo. E nós passamos pela vida muito no relativo. Muito embora queiramos absolutos, não é? Queremos todos. A ciência quer absolutos. Em todos os séculos a ciência acha sempre que está no seu ponto mais elevado, contesta tudo aquilo que de alguma forma não esteja de acordo com o que a ciência diz naquele determinado momento, só para que na geração seguinte outros venham dizer coisas diferentes relativamente àqueles. O professor Ian Stevenson, um psiquiatra muito famoso, chegou a dizer: os paradigmas modificam-se à velocidade dos funerais. Ou seja, um é hegemónico, controla as coisas, depois o mundo espiritual vem buscá-lo, vem outro e diz outra coisa completamente diferente. E lá andamos nós. Perfeito. O grande problema é quando nós achamos que o tempo parou para nós. O conhecimento ficou em nós. O que nós temos, o que nós sabemos, é absoluto. Portanto,
incontestável, não é? E quando isto acontece, e lá vou eu fazer outra vez outra ponte para o outro lado, e esta é grande, atenção, esta deve ter para aí o tamanho da vasta gama. Na altura que efetivamente nós passamos pela pandemia, os absolutos tramaram-nos de uma forma incrível. Nós sabíamos tudo. Nós sabíamos o que ia ser a nossa vida, nós sabíamos o que iria acontecer amanhã e de repente perdemos a noção. Nós estávamos num barco em alto mar, sem ver costa. Nós não sabíamos para onde é que estávamos a caminhar. Porque todos os dias nos mentiam, em função da falta de conhecimento acerca daquilo que estava a acontecer umas vezes, e por outro lado, para preservar determinadas coisas essenciais à economia. Por exemplo, não vamos usar luvas. Agora já temos luvas. Vamos usar luvas. Não vale a pena usar máscaras. Agora já vale a pena usar máscaras. Agora vamos deixar máscaras novamente. Isso tinha muito a ver também com a produção das coisas. Para aquilo que era necessário em termos de racionamento. Mas isso não nos era dito. Precisamente para evitar o tal pânico das populações, porque as populações em geral, quando se juntam todas, entram muito em pânico. Pelo menos é a opinião de alguns. Portanto, mentiam-nos todos os dias. Nós não sabíamos quanto tempo é que aquilo ia passar. Eu tive 3 meses sem ver o meu filho, fisicamente. Eu vi, eu passava em frente à casa onde ele estava com a mãe, ia lá dizer-lhe adeus e voltava para casa. Porque eu estava com a minha mãe, que já na altura tinha 80 anos. E o Santi tinha acabado de vir da escola e nós não sabíamos se havia alguma coisa que pudesse ter sido trazido. Nas crianças às vezes não se manifesta da mesma forma. Portanto, durante muito tempo eu passava à porta da casa da minha ex-mulher, ia dizer adeus ao Santi, ou fazíamos videochamadas. Eu ia morrendo nessa altura. E entrando numa depressão profunda, porque efetivamente faltava-me o que era mais importante na minha vida. Quando eu voltei a ver o Santiago, ele nem sabia que nós nos íamos ver, foi dar uma voltinha ao quarteirão com a minha ex-mulher e com o companheiro dela, com o Léo, e quando ia a dobrar a esquina encontrou lá este Palerma à espera dele. E deu-me um abraço que eu fiquei com as unhas dele marcadas nas minhas costas durante vários dias. E a partir daí as coisas voltaram a ser o que eram. Porque mesmo a minha mãe disse: Paulo, eu já vivi tantos anos, não vamos deixar de estar perto de mim só por minha causa, eu nunca me iria perdoar. E a partir daí reconstruímos a nossa vida, ganhámos confiança e a nossa vida começou a fazer sentido novamente. E estou a contar a minha história, a vossa com certeza é tão ou mais dramática do que aquela que eu vivi. Isto é apenas para ilustrar que nós perdemos durante muito tempo uma noção exata dos absolutos. Daquilo que era o dia-a-dia, que o sol iria nascer amanhã, que iria surgir uma noite depois do período do dia. Tudo se desequilibrou. E nós fomos obrigados a uma coisa impensável. Ao terrível peso da nossa própria presença. Nós passamos o dia em abstracionismo, disse-vos eu há bocado. O principal abstracionismo é vivermos longe de nós próprios. Porque nós metemos medo a nós próprios. Quando nós passamos a ficar fechados dentro de uma casa, a pensar em torno de nós mesmos, a termos que aturar a nossa própria presença, para muita gente foi desequilibrador. Houve um número de agravamentos em termos depressivos, em termos de crises ansiosas, em termos de transtornos obsessivos compulsivos, que subiu exponencialmente. Porque nós não estamos habituados a isto. Nós estamos habituados às coisas rápidas. Ou vamos trabalhar e estamos objetivamente a ver o nosso trabalho. Se formos no transporte público, vamos olhar para o telemóvel a jogar um jogo, ou a fazer scroll numa rede social, ou a jogar conversas no WhatsApp. Ou, se vamos no carro, vamos em registro semi-automático quando vamos por estradas conhecidas. Porque esta também é uma coisa engraçada. Hoje em dia a psicologia explica que quando nós conduzimos um automóvel, uma moto já não dá. Eu também às vezes ando de moto e já não dá. Porque aí nós ressentimos os elementos. Mas quando estamos dentro de um carro, nós estamos a ver uma tela. E quando conhecemos o caminho, nós estamos num registro de hipnose ligeira. Às vezes partimos de um ponto e chegamos a outro ponto e nem nos apercebemos do que é que vimos durante o caminho. Porque aquilo é automático. O nosso próprio cérebro já está num registro muito autónomo. Portanto, nós estamos num estado alterado de consciência, num estado hipnótico ligeiro. E como nós estávamos habituados a tudo isso, e efetivamente ficámos em casa, às vezes com uma pessoa, às vezes com outra, às vezes nem nos podíamos falar uns aos outros porque uma estava em quarentena, a outra não estava. A outra foi às compras e a outra não estava. Não nos podemos abstrair de nós próprios. E que bichinhos perigosos que nós somos, hein? Nós somos mesmo muito complicados. Lidar com todos os aspectos, com todas as partes de nós mesmos, é um esforço muito, muito, muito grande. Porquê? Porque nós estamos habituados a mentir a nós próprios frequentemente. É-nos dito, na prática clínica, que quando um paciente vem falar connosco, devemos ter atenção que entre 18% a 25% do que a pessoa nos vai dizer não é verdade.
Não porque ela nos queira mentir, mas porque ela está habituada a mentir a si própria. E já não consegue reconstruir a verdade absoluta, seja lá isso o que for. Não é? Nós mesmo quando pensamos no passado, é o nosso passado. Não é? Se houver uma máquina a registar todos os eventos de algo que aconteceu há 2 semanas atrás, 20 pessoas que olhem para o mesmo registro, se calhar vão ver coisas diferentes e vão reconstruir o passado de formas diferentes. Porque nós somos muito subjetivos. É isso mesmo. Nós somos sujeitos. Não é? E quando nós aprendemos e contamos a primeira mentira a nós próprios, todas as mentiras se tornam fáceis. Porque aquela quem é difícil mentir é nós. A partir daí, todas as mentiras se tornam fáceis. Porque passa a haver uma reconstrução da realidade em torno das mentiras que nós dissemos a nós. Okay? Portanto, e digo-vos o seguinte, provavelmente se forem ligados a um polígrafo e vos for pedido para darem dados relativamente a um evento que objetivamente há quem possa comprovar que é mentira, mas que vocês identifiquem como algo que foi real, o traçado não vai ser um traçado de tentativa de engano, vai ser um traçado de leitura correta em termos emotivos, de uma ligação correta entre o que se está a dizer e a resposta do organismo. O que é que nós tiramos disto tudo? Porquê o fim do mundo? Porquê é que abstracionismos? Porquê é que nós estamos a falar de nos enganarmos a nós próprios? Porque precisamente o fim do mundo está aí. E estará sempre. O fim do mundo faz em todos os minutos, em todas as horas, em todos os segundos. Podemos ir todos ao mesmo tempo ou podemos ir um de cada vez. A realidade é que a vida corporal tem um fim. E às vezes nem custa mais nem a nossa. É daqueles que nós amamos. Não é? Os chutes e pontapés dizem muito bem, a vida é sempre a perder. E a vida só não é sempre a perder quando efetivamente nós voltamos àquele ponto principal que falávamos há pouco. Da identificação de uma ordem por trás do universo. Da identificação de que as coisas acontecem com um fim objetivo. Com um fim que é amoroso. Se nós não acreditarmos que Deus é amor, como acredita o meu amigo, nós não estamos a caminhar para lado nenhum. Deus já foi muitas coisas. No Velho Testamento, frequentemente não era amor. Frequentemente era o Deus dos exércitos. Frequentemente era o Deus da vingança. Frequentemente era o Deus do castigo. Essa visão de Deus eu não quero, porque me assusta, inquieta-me. Faz-me perder a noção da ordem do universo. Que o universo é que se rege pelo ódio. Que o universo é que se rege pela vingança e pela agressividade. Pela calúnia. Não, esse eu não quero. Agora, se o universo se rege pela lei do amor, que é a lei mais essencial que, efetivamente, a criatura pode tomar como sua perante o Criador, que é, efetivamente, a lei do amor, aí tudo faz sentido. E então a vida já não é sempre a perder, como diz o Tim, o Zé Pedro, o Calu e essa malta toda. Então a vida é sempre a juntar. Porque os que nós já amamos continuam connosco. E depois há criaturas que se calhar já não os víamos há muito tempo e que voltam a estar connosco. E esse fim do mundo não será um fim do mundo. Será uma transição do mundo como nós muitas vezes falamos, não é? E que às vezes nas palestras parece que estamos a falar de uma coisa assim muito abstrata, não é? Falamos de mundo de provas e expiações, mundo efetivamente de progressão, mundo de evolução. Que são estas coisas, estes nomes grandes? O que é que isso mexe connosco? Para mim só faz sentido quando essas grandes frases, essas grandes ideias são trazidas para aqui, para nós. Porque nós estamos aqui, por alguma razão estamos aqui. Daqui a 500 ou 600 anos, quando estas fases globais, estas fases transitórias já tiverem robustecido e transformado, eu já não sei onde é que eu estou, o que é que eu estou a fazer. Não sei se estou num sítio, se estou no outro. Neste momento é que me interessa, porque é este momento que eu estou a viver. E se eu não for capaz de trazer isso para aqui, então não tenho consolação. E a doutrina espírita é o consolador prometido. Se eu não for capaz de fazer isso, se não for capaz de trazer para o dia-a-dia, para o entendimento, se isso não me consolar a mim e àqueles que estão à minha volta, no meu dia-a-dia, para que é que eu quero a doutrina espírita, meus caros? É mais um entre tantos. Não tenho água fluidificada, tenho a hóstia. Não tenho o passe, tenho a homilia, tenho a confissão, tenho outras coisas. Sem esta parte fundamental, a doutrina espírita, para mim,
Não tem interesse absolutamente nenhum, como nenhuma outra escola do pensamento tem. Ou nenhuma outra escola religiosa. Se eu sou espírita, se eu gosto do espiritismo, se eu condiciono a minha vida dentro daquilo que o espiritismo me ensina, é só por uma razão. É porque efetivamente faz sentido. Porque efetivamente me consola. Porque sem isso, sem esse entendimento, não a doutrina espírita, porque ela é um caminho para lá chegarmos. Um dia não haverão escolas religiosas nem escolas de pensamento. Não precisaremos delas para coisa nenhuma. Se calhar esse meu amigo já lá está. Eu ainda não estou. Mas dentro daquelas que eu conheço, dentro daquelas que eu li, e tenho tentado conhecer muitas, é que verdadeiramente me consola nesse sentido, no entendimento de que eu posso fazer muita desgraça e faço. Mas existe sempre uma nova oportunidade. De que se este mundo criar um tsunami de 500 metros de altura e formos todos a fazer um grande surf até ao final, que eu gosto tanto de fazer surf, mas confesso que aí teria algum medo, mas se formos a fazer um grande surf até ao fim dos nossos segundos, isso vai fazer sentido. E é isso, é a única coisa que me pode tirar esse medo do fim do mundo, que, pelos vistos, assusta tanta gente. E a mim também, naturalmente. Mas se eu conseguir interiorizar tudo isto num bom dia, eu já tive bons dias, não tenho medo de nada, porque tudo faz sentido. Grato pela vossa atenção. Obrigada, gratos nós. Olha, posso só dizer, agora vamos abrir aqui um espaço se alguém quiser fazer alguma partilha, alguma pergunta. Eu estava a ouvir e estava aqui a pensar, hoje, isto é muito giro, porque a espiritualidade não brinca em serviço. O tema da evangelização hoje foram diferentes formas de orar. Há diferentes religiões, há diferentes doutrinas, diferentes posturas, diferentes formas de chegarmos ao mesmo lado, e então as crianças estiveram a experimentar diferentes formas de orar, a respeitar a diferença e que o poder da prece realmente é transformador, independentemente do resto. Claro. E foi muito giro na tua exposição teres-nos levado também a isso. Foi muito giro. Muito obrigada. Foram eles que quiseram que eu fosse nessa direção. Muito obrigada. Obrigado. Então, se quiserem fazer algumas perguntas fáceis, difíceis eu não respondo, porque não sei, mas se quiserem fazer perguntas fáceis, cá estarei. Faça favor. É um dia a mais que nós temos ou um dia a menos? Biologicamente, nós aprendemos que é um dia a menos. Para nós que entendemos a realidade de uma forma mais ampla, é um dia como qualquer outro, é mais um. Até onde ele nos leva, confesso que não entenderei. Sei que nós não somos eternos, nós somos imortais. Eterno só Deus é, porque eterno significa não teve início nem tem fim. Agora, imortais, faz sentido que o sejamos. Portanto, se assim for, nesta encarnação é um dia a menos, mas para o resto da sua imortalidade é mais um dia. Mais alguma coisa? Falem agora ou calem-se para sempre. Estou a brincar. Olhem que eu já não volto muito mais vezes. Essa parte poderia ser negociada. Já não consigo fugir das flechas tão rapidamente. Vamos deixar assim. Então, não querem aproveitar enquanto o Paulo está aqui? Santiago, não perguntes se podes comer bolo à noite, ok? Se a gente fala depois. Então, olha, tenho uma proposta. Se ninguém... Diz. Eu é só para dizer uma coisa, não é nenhuma pergunta, mas quando o Paulo começou a falar na época da quarentena e da pandemia e daquilo tudo, lembrei-me de uma coisa que vi na internet que eu achei de uma piada, um casal que já estavam sozinhos, não é? Tinham os seus empregos normalmente, contactavam com os seus amigos, com os seus familiares, mas como eles estavam só os dois em casa já há 2 ou 3 meses, então há uma altura que ela vira-se para ele e diz: "Vê se pestanejas mais devagar que já me estás a irritar." Já valia tudo. Já o pestanejar fazia confusão. É verdade. Mas é como ele disse, é difícil, na época da pandemia foi época difícil para a gente se ver a gente mesmo. Imagina para estar ali com o outro. Eu ainda fui mais longe. Eu cheguei a olhar para o espelho e disse assim: tu também és um bom malandro.
Pelo menos estavas sempre acompanhada. Eu gostava daqueles postos, já que estamos a falar nisso, em que os pais estavam loucos para as aulas começarem e as pessoas estavam em festa. Achei isso o máximo, porque realmente aturar os filhinhos o dia inteiro não é fácil, mas pronto, ok. Então, olha, tenho aqui uma proposta. O Paulo tem aqui a sua vida ainda muito a meio e ele deslocou-se muito com o Santiago para virem aqui estar connosco. Nós podemos usufruir um bocadinho mais dele, vamos cessar o online, pode ser, fazermos aqui o encerramento online. Depois temos aqui os nossos trabalhos do Passo Espírito e temos aqui um breve convívio para quem quiser comer um lanchinho e aí, se ainda aqui estiverem, podemos falar um bocadinho. Pode ser assim? Não podemos estar muito tempo, mas fica. É só agarrar no bolinho e um chazinho pelo caminho, está bem? Sim, então, Paulo, agradecendo a tua vida, a tua vinda e a tua vida também, seja ela física, seja ela obrigado também. Queria-te perguntar então se podes fazer a prece de encerramento, Posso, está bem? Muito obrigada. Aproveitemos por mais alguns instantes esta atmosfera de paz, luz e de amor que nos envolve a todos. Deixemos que os amigos espirituais, por caridade, se prestem a estar connosco neste momento, em que nos alimentamos espiritualmente, em que aproveitamos esta atmosfera de paz, luz e de amor para nos aproximarmos e deixarmos ser aproximados por tantos espíritos amigos, familiares e protetores, que em momentos como este têm maior facilidade em nos tocar, em nos trazer palavras de força, de acalento. Deixemos ainda que esta atmosfera, então, nos liberte dos problemas do mundo, dos sons lá fora, que nos buscam já, que nos chamam já, mas que ainda não estamos dispostos a retornar. Pedimos a Ti, amado Mestre Jesus, amado Mestre do Caminho, que nesta hora permitas e nos ajudes a manter esta vibração o maior tempo possível nos nossos corações e nas nossas almas, reforçando o nosso espírito, ajudando-nos a transitar pelo mundo como quem nada teme, a não ser a si mesmo. Ajuda-nos, Mestre amado. Tu que nos buscaste desde o primeiro momento, lembrando-nos de quem somos, agilizando esse Cristo interno que todos os dias pede para nascer em nós. Fortalece-nos nesta caminhada e permite que em outros momentos possamos uma vez mais ter a humildade de nos deixar tocar pelo plano superior. Amado Mestre, que neste momento ainda, em que vibramos, pensando naqueles que tanto amamos deste e do outro lado da vida, que leves até eles estes nossos pensamentos de fortalecimento, de engrandecimento, de alimentação da alma, para que também eles possam buscar os benefícios desta refeição. Amado Mestre, os teus propósitos da paz, da luz e do amor continuem connosco por este dia que vivemos, com pela imortalidade que nos aguarda. E que assim seja. Vamos só aqui despedir-nos, dar aqui um tchauzinho. Tchau, Vamos tchau. aqui dar um tchauzinho. Para a semana a mais e é sempre diferente. Desculpa.